Na aula de hoje, nós vamos falar sobre geometria e polaridade de moléculas. Mas o que vem ser geometria molecular, geometria de uma molécula? É a forma como os átomos estão espacialmente dispostos na molécula, certo? Então, é a posição no espaço que um átomo dentro de uma molécula está em relação ao outro, tá certo? Formando um determinado ângulo entre eles, certinho? Para entender um pouco sobre a geometria das moléculas, nós temos que entender a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Beleza? E o que diz essa teoria da repulsão? Ela diz para a gente que os pares de elétrons da camada de valência de um determinado átomo em uma molécula tendem a se distanciar o máximo possível um dos outros, certo? Porque os elétrons têm carga negativa. Cargas iguais se repelem. Então, para minimizar essa repulsão, eles devem ficar mais distantes o possível um dos outros, esses pares de elétrons da CV, que é a camada de valência. Nós precisamos entender que, para falar dessa teoria da repulsão dos pares eletrônicos, temos que entender que um único par de elétrons pode ser interpretado como um par de elétrons não compartilhados, que são os elétrons livres, uma ligação covalente simples, é considerado como se fosse um único par de elétrons, a própria ligação covalente dupla, ela é considerada um par de elétrons, porque ela está na mesma região de compartilhamento, e até mesmo uma ligação covalente tripla, tá certo? Tudo isso vai se comportar como se fosse um único par de elétrons. São essas as considerações que nós temos que fazer para entender como é aplicada essa teoria da repulsão dos pares eletrônicos na geometria de moléculas. Pois bem, aqui eu trago um quadro, né? Essa tabela foi dividida em duas partes, onde nós percebemos na primeira coluna a fórmula eletrônica, na segunda coluna a distribuição dos pares de elétrons ao redor do átomo central, na terceira geometria molecular e na quarta distribuição espacial, certo? Representando os átomos como se fossem esferas. Beleza? Então, olhando aí no nosso primeiro exemplo, eu tenho ácido clorídrico, HCl, ou cloreto de hidrogênio, né? Se eu imaginar a fórmula gasosa. Pois bem, o hidrogênio ele tem um elétron, o cloro, por ser um halogênio, tem 7, então eles compartilham um par de elétrons, perfeito? Esse traço da ligação covalente representa esse par de elétrons compartilhado. Olha, uma molécula diatômica, como é o HCl e muitas outras, O2, N2, Cl2, né? Os átomos, entre eles, existe uma linha reta, certo? Então, a melhor geometria que define uma molécula diatômica é a geometria linear, pois o ângulo de ligação entre esses átomos, já que um está de frente para o outro, é 180 graus, certo? O mesmo acontece no segundo exemplo aí, onde nós temos essa molécula aí do etino, onde os carbonos estão fazendo uma tripla entre eles e uma ligação simples com hidrogênio, certo? Ligação tripla, então eu estou considerando que não sobrou nenhum elétron na camada de valência dos carbonos. Todos eles foram compartilhados. Então essa teoria mostra que
eu consigo passar de um átomo até o outro átomo, até o último átomo, sempre numa linha reta, geometria linear. Quando eu chego no CO2 também, tem uma molécula triatômica, percebe? E o átomo central é o carbono. Ele faz duas ligações com cada oxigênio. Então ele compartilha todos os elétrons da camada de valência, certo? Então os oxigênios compartilharam com o carbono todos os elétrons do carbono e cada oxigênio vai ficar em lados opostos ao carbono, certo? De forma que o ângulo de ligação nessa molécula também é 180 graus e é linear. Então nós podemos observar que, de forma geral, toda molécula diatômica é linear, molécula triatômica às vezes será linear se não sobrar nenhum par de elétrons em torno do átomo central. Perfeito? Já quando eu tenho o caso aí do COH2, veja que eu tenho considerado 3 pares de elétrons, porque lembra que eu falei no slide anterior, a gente tem que considerar, às vezes, uma ligação dupla como se fosse um único par de elétrons. Então, a geometria trigonal plana para o COOH é a mais adequada, porque eu tenho 3 ligantes agora, certo? Que eles vão ter esses elétrons que foram compartilhados com esses 3 ligantes. Quais são eles? Os 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Eles têm que ficar mais afastados possível um do outro, de forma que o ângulo de ligação nessa geometria trigonal plana é 120 graus. Tá certo? Agora é o seguinte, quando eu tenho 2 ligantes numa molécula triatômica, só que sobra um par de elétrons não ligantes. É o caso da molécula dos SO2. Perfeito? É a primeira que a gente vê nessa daí. Então, esse par de elétrons que sobrou em torno do átomo central de enxofre, ele causa uma repulsão nos elétrons ligantes do enxofre e oxigênio, certo? Ao causar essa repulsão, eles causam esse ângulo, o fechamento desse ângulo, e o ângulo diminui, não é 180 mais. A molécula não é linear e a gente fala que a geometria é angular. O mesmo acontece com a molécula de água lá embaixo, tá vendo? Observa que essa figura que é apresentada aí na coluna 2 é um tetraedro, no caso da molécula de água, e eu tenho oxigênio no centro desse tetraedro, 2 hidrogênios ocupando 2 vértices do tetraedro e 2 pares de elétrons ocupando cada par ocupando outros 2 vértices desse tetraedro. Então, esses pares de elétrons que sobraram do oxigênio causam uma repulsão, formando um fechamento da molécula. E esse ângulo não é 180 graus, porque a molécula não é linear, tá certo? No caso da molécula de água, esse ângulo é aproximadamente 105 graus. Se a gente observar aí a amônia, que é NH3, certo? Logo acima da água aí, a gente observa que nós temos 3 ligantes e o átomo central, que é o nitrogênio, sobrou elétrons, um par de elétrons, que não foi compartilhado, certo? A gente viu lá atrás, no slide anterior, que se não tivesse sobrado nenhum par de elétrons, a geometria seria trigonal plana. Mas no caso da amônia, sobrou um par de elétrons. Então, esse par de elétrons ocupa um vértice do tetraedro e outros 3 vértices são ocupados por átomos de hidrogênio, certo? E nós temos a geometria piramidal, que é a amônia. É como se fosse uma barraca de acampar, certo? Se você analisar aí. E no caso do CH4, que é o metano, nós temos agora 4 ligantes
Quem são eles? Os 4 átomos de hidrogênio. O átomo central é o carbono. Então, se eu imaginar essa molécula dentro de um tetraedro, que é essa pirâmide de base de 4 faces triangulares, né? O carbono no centro dela e os 4 vértices ocupados pelos hidrogênios. Então, são 4 ligantes e não houve elétrons livres em torno do átomo central. Todos os elétrons da camada de valência foram comprometidos com os ligantes, compartilhados com os ligantes. Nesse caso, nós temos a geometria tetraédrica. Beleza? Eu gostaria que vocês refletissem sobre essas principais geometrias aí, mostrando que cada molécula ela tem uma orientação de seus átomos no espaço. Isso que é a geometria. E isso vai ser importante para a gente entender polaridade de moléculas. Veja bem, as ligações covalentes apolares são aquelas em que os elétrons são igualmente compartilhados entre os átomos da ligação. No caso aí, eu tenho 2 átomos de hidrogênio fazendo uma ligação, formando a substância H2. Veja bem, se eu estou trabalhando, pensando aí com 2 átomos idênticos, eles têm, obviamente, a mesma eletronegatividade. Então, ambos atraem o elétron, os elétrons da ligação, os elétrons que serão compartilhados com a mesma intensidade, porque são átomos idênticos, com a mesma eletronegatividade. Logo, não vai ter uma orientação de um elétron mais próximo de um determinado átomo do que do outro. Eles vão ficar igualmente distribuídos. Se eles ficam igualmente distribuídos, eu posso falar que não existe uma região de densidade de carga maior do que a outra. Certo? E por isso não tem polo a molécula. A molécula, então, é apolar, porque a ligação envolveu 2 átomos idênticos, com a mesma eletronegatividade. Beleza? Então, toda molécula diatômica formada por átomos idênticos, ela vai ter ligação covalente apolar e, consequentemente, ela vai ser apolar. Já no caso do HCl aqui, nós também temos uma molécula diatômica, só que nesse caso nós estamos trabalhando com elementos de eletronegatividade diferentes, certo? O cloro ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então podemos perceber que existe uma região densidade de carga, densidade de elétrons perto do cloro muito maior do que perto do hidrogênio. Porque o cloro atraiu, por ser mais eletronegativo, ele atraiu os elétrons, o par de elétrons da ligação mais para perto dele. Formando, então, onde tem muito elétron, onde o cloro ficou concentrado esse elétron, carga negativa, e próximo ao hidrogênio, por ele ter parcialmente ficado mais distante do elétron, o elétron ficou mais distante dele, criou-se uma região de carga positiva. Certo? Então eu vejo que a molécula ela tem uma região negativa e uma região positiva. Eu falo que a molécula é polar, ela tem polos. Tá certo? Então ligações covalentes polares são aquelas em que os elétrons compartilhados são mais próximos de um dos átomos da ligação, que é justamente o átomo mais eletronegativo. Tá? Então, uma molécula diatômica formada por átomos diferentes, obrigatoriamente ela vai ser polar. Certo? Vai ter polaridade, porque átomos diferentes têm eletronegatividades diferentes e exercem forças de atração diferentes. Um vai atrair mais o elétron que o outro. Beleza? Vemos aí o Mi, essa letra grega Mi, no qual, quando a molécula é polar, μ, que é o momento de dipolo, que é o parâmetro que a gente utiliza para dizer se uma molécula é polar ou não, todas as vezes que nós temos uma molécula polar, o momento de dipolo é diferente de zero. E molécula apolar, o momento de dipolo é igual a zero. Aqui nós trazemos exemplos de moléculas polares.
Veja bem que nos exemplos anteriores, quando eu tinha moléculas que apresentavam uma única ligação, a própria polaridade da ligação demonstrava a polaridade da molécula. Mas, em moléculas que eu tenho mais de uma ligação, eu vou ter que analisar uma polaridade resultante, ou seja, um momento de dipolo resultante. Certo? Por exemplo, olha esse barquinho aí, esse barquinho aqui do lado. Nós temos dois meninos puxando esse barquinho com a força F1 e a força F2. Veja que, pelo jeito que eles estão puxando, o barquinho vai andar em linha reta. Certo? Isso daí é a principal noção que a gente tem que ter de vetores. Então, quando a gente olha o SO2, o enxofre em amarelo é o átomo central, os oxigênios em vermelho são os átomos ligados a ele. Perfeito? Olha, os oxigênios são mais eletronegativos que os enxofres, então por isso que tem essas setinhas representadas em direção a eles, certo? Logo, se eles são mais eletronegativos, os oxigênios têm uma densidade de carga negativa, por isso esse sinalzinho menos aqui, e o enxofre, já que é menos eletronegativo que os oxigênios, os elétrons saíram de perto dele e foram mais para perto do oxigênio. Se os elétrons abandonaram a proximidade, a região próxima do enxofre, ele vai ficar parcialmente com carga positiva, porque ele está com deficiência de elétron. Certo? E aí a ideia do barquinho, olha, se eu tenho um momento de dipolo puxando para um lado e um momento puxando para o outro, qual que é a resultante disso daqui? Imagina que é os dois rapazinhos lá, os dois meninos puxando o barquinho. Então o momento de dipolo ele vai descer aqui nesse sentido, certo? E é diferente de zero, a molécula é polar. No caso da amônia, vocês percebem que o nitrogênio é o átomo representado aí pela esfera azul, e os hidrogênios, as três esferinhas em cinza. Observe que o nitrogênio é mais eletronegativo, então as setinhas de cada ligação, representando o momento de dipolo de cada ligação, estão apontadas para o elemento mais eletronegativo, que é o nitrogênio. Certo? Então eu tenho sempre 3 momentos de dipolo das ligações convergindo para um único ponto. Então eles se somam e eu tenho um momento de dipolo resultante para cima, na direção do nitrogênio, e ele é diferente de zero, molécula polar. Se você olhar a outra molécula, o CHCl3, o cloro é o elemento mais eletronegativo de todos. Então, eu tenho sempre as setinhas. O cloro aí é o de verde, né? As esferas verdinhas. Então, eu tenho os momentos da ligação carbono. O carbono é a bolinha preta, né? E o hidrogênio, a bolinha cinza. Então, como na ligação carbono-cloro, quem é mais eletronegativo é o cloro, então a setinha está apontada em direção ao elemento mais eletronegativo. Sempre é o cloro, percebe? E no caso entre carbono e hidrogênio, carbono, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, a setinha está apontada em direção a ele. Obviamente, se vocês observarem aí, essas setinhas todas, elas não se anulam, então elas tendem a mostrar um momento de dipolo na direção, certo? Vertical para baixo. Diferente de zero, molécula polar. Tá certo? Aqui nós apresentamos moléculas apolares. Veja bem, o CO2. O primeiro exemplo aí é o CO2. O carbono é a esferinha preta e os oxigênios mais eletronegativos destacados em vermelho. Como eles são mais eletronegativos, as setinhas estão apontadas para eles. Vejam bem que eu tenho uma setinha para a esquerda e outra para a direita, envolvendo a mesma ligação, ou seja, a ligação carbono-oxigênio. Obviamente, se essas setinhas, é a noção de vetor,
elas têm a mesma direção, a mesma intensidade, porém em sentidos opostos, elas se anulam. E o momento de dipolo resultante é igual a zero. A molécula é apolar. No caso da segunda molécula aí, o CCl4, tetracloreto de carbono. Veja bem que eu tenho, é como se eu tivesse aí 4 cloros em regiões opostas em relação ao átomo de carbono, certo? Então, a setinha para cima anula a setinha para baixo e a setinha para um lado anula a setinha do outro. Significa que esses momentos de dipolos são anulados e o resultante é igual a zero, molécula polar. Acontece quando eu tenho uma molécula de geometria tetraédrica, ou seja, 4 ligantes e um átomo central, no qual todos os átomos ligantes são iguais, ou seja, tem a mesma eletronegatividade. E por fim, nós temos a molécula BF3, certo? O boro está aí como átomo central e o flúor como ligante. Observe que uma setinha para cima é anulada por 2 setinhas lateralmente para baixo, porque essas 2 setinhas literalmente para baixo, elas causam um dipolo resultante vertical para baixo, que anula com o vertical para cima, de forma que o momento de dipolo resultante vai ser igual a zero e eu tenho aí uma molécula também apolar. Vamos treinar um pouquinho agora fazendo alguns exercícios. As substâncias H2O e CO2, eu destaco que esses números aí deveriam estar subscritos, apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Claro, ligações polarizadas porque na água eu tenho ligação oxigênio e hidrogênio, ambos têm eletronegatividades diferentes, então são ligações polarizadas. Os átomos atraem diferentemente os elétrons, certo? Sobre essas moléculas é correto afirmar: letra A, ambas são apolares, pois apresentam geometria angular? Não, pelo que a gente viu, né? O CO2 ele apresenta geometria linear, porque todos os elétrons da camada de valência do carbono, que é o átomo central, foram compartilhados, certo? E aí os oxigênios ficaram em lados opostos em relação ao carbono, formando um ângulo de 180 graus. Já na água, o que acontece? Sobram 2 pares de elétrons, certo? Que não foram compartilhados lá no oxigênio, né? Em torno do oxigênio, os elétrons da camada de valência do oxigênio. E esses elétrons, esses pares de elétrons causam uma repulsão e um afastamento, uma diminuição do ângulo. E o ângulo não é 180, igual é na geometria linear, e forma um ângulo, ou seja, a geometria da água ela é angular, com um ângulo de aproximadamente 105 graus. Tá? Então está errado aí porque ambas são apolares? Não, o CO2 é apolar, mas a água é polar. E a água é angular e o CO2 é linear. Letra B, então, ambas são polares? Não, né? Porque o CO2 é apolar, pois apresentam ligações polarizadas. Ambas possuem ligações polarizadas, só que apenas a água é polar. Letra C. Apenas a água é polar, pois apresenta geometria linear? Não, o erro está aí, né? Está errado também. A água é polar, pois apresenta geometria angular. E a letra D, apenas o CO2 é apolar, correto, pois apresenta geometria linear. Beleza, o momento de dipolo em relação ao oxigênio é anulado pelo momento de dipolo em relação ao outro oxigênio, porque eles têm mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então a correta é a letra D.
Esse daqui fala o seguinte: de acordo com o modelo da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, em qualquer ligação covalente, os pares de elétrons da camada de valência tendem a ficar o mais afastados possível um dos outros, uma vez que exercem repulsão entre si. Nas estruturas abaixo, qual a geometria das ligações e o ângulo formado entre elas? Olha, a primeira aí, eu tenho o átomo central, carbono, com 4 ligantes. Geometria tetraédrica. Então, o ângulo de uma geometria tetraédrica é aproximadamente 109 graus. Tá? Na outra aí, eu tenho carbono fazendo dupla com oxigênio e 2 ligações simples. Então, eu tenho 3 ligantes ao átomo central e não está sobrando elétron em torno do átomo central, que é o carbono. Logo, é trigonal plana. E a outra aí é o CO2, que a gente já viu, por não ter elétrons livres, não ligantes, em torno do carbono, que é o átomo central, eu tenho um ângulo de 180 graus e a molécula é linear. Tá? Detalhe que a trigonal plana são ângulos, o ângulo de ligação é de 120 graus. Então a resposta aí só pode ser a letra D. Tetraédrica no primeiro caso, trigonal plana no segundo e no terceiro linear. Beleza? Dá uma olhadinha nessa aí também. Sobre as moléculas SF6, NH3, CHCl3, BeSL2, assinale a alternativa incorreta. Olha, para a gente responder o SF3, eu tenho que ter... Aqui a gente não falou dela, mas olha, eu tenho o átomo central, que é o enxofre, representado em amarelo, e eu tenho 6 ligantes, que é o flúor, que são os fluoretos, né? Representados em verde. Então, eu tenho 6 ligantes. 6 ligantes e um átomo central. Isso é geometria octaédrica, ok? Não havia falado dela, mas fica aí como exercício. Então, eu quero a incorreta. A molécula de SF6 é polar e possui geometria octaédrica. Olha, ela é uma molécula apolar, percebe? A geometria sim é octaédrica, mas a molécula é apolar, porque esses flúors estão em posições opostas um ao outro, então os momentos de dipolo de cada ligação são anulados, de forma que o momento resultante, o momento de dipolo resultante, ele é igual a zero e a molécula é apolar. Então essa que está errada. Beleza? Dá uma conferida nas outras alternativas dessa questão, tá? E vocês vão ver que elas estão certas. Isso ajuda vocês a estudarem. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.